Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco acerca de exercício físico. Este vídeo que estão a ver neste momento é o percurso que eu normalmente faço 3 vezes por semana e é um percurso com cerca de 7,5 km de distância. Com alguma elevação, mas muito pouca, a diferença é quase tudo plano. Apesar de ter aqueles pedaços onde é possível ter de puxar um bocado mais porque é a subir. A maior parte do percurso é asfalto e depois tem então aquela parte com passeios pedonais e bicicleta. É um trajeto agradável de se fazer, apesar de eu preferir correr em praia. E o primeiro ano que aqui estive, corri realmente muito mais em praia do que em estrada, porque, por alguma razão, a bancada de toda esta praia, que passa também por Supertubos, mas a praia aqui da Consolação, a bancada ficava rasa durante a maré baixa e a areia compacta o suficiente para poderes correr nela. Porque é complicado correr quando a areia está muito mole, porque vais a correr e a cada passo dás estás a enterrar as pernas, requer muito mais esforço para fazer a mesma distância. Mesmo quando tens a bancada um pouco mais sólida, fazes sempre mais esforço a correr na areia. Mas eu gosto porque posso correr descalço e estás mesmo ali ao lado do mar, é bastante agradável. Também é menos estranho se fores sem t-shirt, não é? Porque estás mais uma vez numa praia, então é normal, do que se fores correr sem t-shirt no meio de outras pessoas, como às vezes acontece nas cidades. Nem toda a gente gosta e dependendo do país onde estiveres pode até ser mal visto, mas as praias normalmente são ok. Isto aplica-se, por exemplo, no Sudoeste Asiático, não é de muito bom tom andares por todo o lado, como se vê muitos turistas a fazer, que às vezes ficas mesmo a perguntar, ou ficas com a resposta porque de algumas pessoas terem stresses com turistas, não é? Por exemplo, estás numa Malásia ou Indonésia da vida, onde as pessoas são, uma grande parte das pessoas são muçulmanas, e andas sem t-shirt pelo meio da cidade, mesmo que nem sequer é de exercício, não é? É ali naquelas cidades mais costeiras, mas não na praia, e obviamente as pessoas levam isso como um desrespeito, porque culturalmente não é assim que deves te apresentar em público. Mas nas praias já há muito mais tolerância para isso, pelo que é sempre uma boa escolha se realmente quiseres apanhar um bocado de bronze, porque eu também gosto, e estiveres num desses países, é uma melhor opção correres na praia. Mas pronto, voltando aqui à Consolação, aqui não há esse problema, não é? Tanto em Portugal, mas de qualquer das formas é um bocado estranho ir sem pelo menos alguma t-shirt desportiva ou uma camisa de alças, qualquer coisa. É sempre um bocado estranho, não é? Porque estás a forçar as outras pessoas a terem de estar a olhar para ti enquanto elas vão na vida delas. Na praia, mais uma vez, não há esse stress. Mas este ano, a bancada de areia aqui da Consolação, não sei porquê, não ficou boa. Tu refletiu-se também no surf, na forma como as ondas quebram. Esteve bastante fraco comparado com quando cá cheguei e o primeiro inverno que cá passei. Vi a arrebentação ser bastante melhor para surf no geral e para correr, porque a bancada ficava boa e nivelada. Este ano isso não aconteceu, é quase estar tudo quase em duna, e então tens sempre este declive, que não é bom para correr, não é? Se já experimentaste correr, estar sempre ali com uma perna mais alta que a outra, torna a coisa quase impossível. É bom para se quiseres praticar sprints, que eu às vezes vou fazer, para esse aspecto é bom e podes continuar a ir. Voltei a fazer aqui em asfalto, que é também um pouco mais pesado para as tuas articulações, para os joelhos, para os tornozelos. É um bocado mais puxado fisicamente porque o impacto, não é? A força do impacto é muito maior do que quando estás a correr em areia. E vamos poder ver também esse percurso que eu fazia quando a bancada estava boa para se correr, e podem ver que é realmente bastante agradável. É um percurso mais pequeno, mas como estás a correr em areia descalço, acaba por ser o equivalente, penso eu, 5 km em areia, provavelmente o equivalente a uns 7 km em asfalto, muito devido a teres de exercer mais força para te projetares para a frente enquanto corres, não é? E manteres a velocidade. Mas eu pessoalmente gosto mais. E vou-vos mostrar também outros sítios onde eu corri, para vos mostrar situações em que estava em viagem, não é? E não num local onde estivesse a viver por períodos mais longos, muito mais temporários, e os percursos que eu decidi fazer, só para vos dar uma ideia. Isto não tem nada de ser
igual ao que eu fiz, mas só para vos mostrar que conforme o sítio onde eu estava, tentava adaptar isso a um regime de forma a poder continuar a correr, porque eu gosto de correr quando possível. Como eu estava a dizer, este é aqui na Consolação, é uma corrida, como podem ver, bastante agradável. Sempre possível é o que eu prefiro fazer. Este outro vídeo que eu vos vou mostrar é na Costa Rica, na Praia Hermosa, perto de Jacó. Estes já são quase 7 km, até meio quase da extensão de areal da Praia Hermosa, e é uma praia lindíssima, apesar de ter areia negra vulcânica. Eu acho a praia lindíssima, mesmo em Bali, muita gente, mesmo os locais, muitas vezes ficam, sim, tem areia preta, e aquelas praias tipo no Zapenira, isso tem areia branca, dão muito mais valor, mas eu pessoalmente gosto das praias de areia preta e acho que são bastante bonitas, especialmente aqui quando olhas para trás tens aquelas montanhas todas verdes e tens vegetação em tudo o que é sítio, acho lindíssimo. Só que o problema disto é que ainda mais que areia branca, e na Costa Rica onde o sol é inclemente, é impossível correres descalço a partir das, eu até diria 8h30, 9 da manhã. Provavelmente a partir das 9 da manhã até às 7 da tarde, mais ou menos. Então, neste dia choveu um pouco, aquelas chuvas da tarde, que eu também já falei noutro vídeo, e ficou mesmo, a temperatura baixou, não é? E a areia, como ficou molhada um pouco. Eu estava no quarto, tinha surfado de manhã, tinha acabado de almoçar, já tinha almoçado aí umas 2 ou 3 horas, e quando a chuva parou disse, olha, vou aproveitar e vou correr, e então fiz este percurso, que fiz outras vezes, mas este foi o que eu gravei. Penso que foi a primeira vez que corri ali. E pronto, apesar de não ser uma bancada tão estável como aquela da Consolação quando eu filmei a corrida, ainda se faz bastante bem. Isto são 6 ou 7 km em areia, o que equivale, neste caso, para aí uns 8 ou 9 km à vontade. E aqui na Costa Rica eu até corri menos, porque como estava a fazer filmagens, ia muitas vezes, metia a câmera no selfie stick e ia andar quilómetros a filmar as coisas para depois fazer hiperlapses das praias e esse tipo de coisa. Pelo que não corri tantas vezes, porque vais surfar de manhã, vais caminhar 7, 8, 10 km à tarde, na verdade não precisas de fazer mais nada de exercício, então baixei um bocado o ritmo. Mas se vos for mostrar outras zonas e outras alturas, aí sim mantenho um ritmo mais normal, quase como quando estou em casa. Por exemplo, este aqui é em Bali e isto é em Canggu. Eu estive lá, que foi na altura que fecharam os aeroportos e os voos e tudo, e eu acabei por decidir por ficar-me por lá e fiquei quase 2 anos em Bali. E originalmente, depois mudei-me, mas originalmente estava em Canggu e acabei por ficar lá durante vários meses. E a certa altura, apesar de também ir surfar todos os dias, o que eu comecei a fazer foi ir nestas corridas 2, 3 vezes por semana. E são também 6 km e pode-se ver aqui o percurso todo que eu faço à volta. Saí ali de onde eu começo, é exatamente à porta do hostel onde eu estava, que é o Caroline's Guest House. Fazia uma mensal a cerca de 300 e poucos euros, num quarto com ar-condicionado, casa de banho privada grande, uma secretária para trabalhar, janela, super confortável. E então acabei por ficar lá vários meses e ia correr, ou seja, fazia este percurso e depois voltava, tomava um duche, ia à praia ou trabalhar um pouco. Mesmo estando lá, na altura eu não tinha ideia que ia ficar tanto tempo, mas comecei na mesma a fazer esta rotina. Bastou ficar lá mais do que 2 semanas para começar a fazer esta rotina diária. E isto foi há cerca de 6 anos atrás. Esta foto que vocês estão a ver agora sou eu a fazer pull-ups em Kuala Lumpur, no parque Bukit Jalil Recreational Park, que foi um parque que decidimos começar alguma rotina também lá de exercício. Descobrimos este parque que não ficava muito longe de onde nós estávamos alojados e tem estes caminhos que é fácil de fazer a correr, não tinha demasiada gente e tinha estes equipamentos também em certos locais que podias fazer. Tinha as barras de pull-ups, tinha várias coisas. Tinha sítios onde podias sentar, a descansar um bocado e então fomos lá e começámos a correr naquela zona. E isto na Malásia. E mais uma vez uma estadia mais temporária. Nada assim de estar muito tempo nem a viver lá nem nada. Este outro que vos vou mostrar agora é em Portimão, em Portugal, que eu também passei lá uma temporada, desde a meio de outono até meio da primavera, mais ou menos. E então também comecei a fazer, estive neste local que é o Studio 17 Atlantic Hotels, que apesar do nome em inglês, o proprietário é português.
Aquilo está mais ou menos a cerca de 2 km da praia, um pouco menos, da Praia da Rocha, que é bastante conhecida, e é um percurso a descer, quando se vai do Atlantic Hotels, até cá abaixo, não é? Àquela parte da falésia e da praia. Como podem ver aqui, começando lá em cima, vai-se descendo, desce a falésia por umas escadas, ia até ao farol lá abaixo e depois subia pelo forte e fazia este percurso de volta, subindo então todo esse caminho que antes tinha descido. E podem ver até pelo gráfico que tem aqueles picos de elevação onde se altera, não é? Que são subidas até um pouco agrestes. E aquela ali, ao passar no forte, aquilo não é só uma subida a nível básico, são escadarias. Não tem subida, é só escadas. Podes ir pelo lado, se fores pelo lado do forte, tens uma estrada que a inclinação é muito mais leve, mas tens de ir por outro lado realmente para subir. Mas eu fazia sempre as escadas como parte também de uma rotina mais puxada, e a verdade é, as primeiras vezes que fiz estas escadas, chegas lá acima com as pernas completamente rebentadas. E depois, ao final de algumas tentativas, pronto, começas-te a habituar e já fazes muito melhor. Mais uma vez, isto são cerca de 7 km, é um percurso ideal para fazer, também bastante agradável, apesar de ser por estrada. Não estive na época alta, não é, que é o verão, já foi a meio do outono, e de inverno aquilo morre bastante. É um sítio agradável de estar no inverno em Portugal, porque ainda continua a ser bastante agradável, mas em termos de pessoas lá, fica muito mais vazio. E então, mesmo indo pela estrada, não é nada desagradável, e tens os passeios, não é? Então podes sempre correr aquilo tudo pelos passeios. Isto foi outro sítio onde eu também, para mostrar outra rotina um bocado diferente. Agora, vou-vos mostrar no Sri Lanka. Eu acabei por ir até Irikiteya, que é uma pequena baía, conhecida também por surf, muito zen, ao pé de Dikwela, com menos gente do que Mirissa e outras partes ali da zona sul da ilha, e fiquei ali onde está ali o começo da trek, no Mount Top Hostel. Eles têm vários tipos de acomodação, e isto na altura que eu estive lá era terra batida, ou seja, todo este percurso é terra batida. Como podem ver, desce um pouco, depois é mais ou menos nivelado, e depois tens estes picos também de subida que são tipo morros ali ao redor da baía. Isto é uma zona bastante agradável, eu gostei muito de estar aqui. Isto são cerca de 4 km, não é assim tão extenuante, mas mais uma vez, faz isto, faz um bocado de calistenia, faz isto 3 vezes por semana, faz um pouco de surf, e é o suficiente para te manteres em forma, não é? Não necessitas de muito mais. E estes países que eu mostrei, tipo Indonésia, Malásia, Sri Lanka ou Costa Rica, são países extremamente quentes, e mesmo assim eu prefiro, quando possível, correr fora. Apesar de, claro, se tiveres acesso a um ginásio, ou estiveres a fazer um plano de treinos que seja mais que requeira equipamentos de ginásio, é também agradável, não é? Entrares num sítio que tem muitas vezes ar-condicionado. A única coisa é que estás dentro de um edifício, e eu pessoalmente prefiro estar fora, não levo fones, não levo nada, só estar imerso naquele momento sem estar ali a congregar num edifício artificial. Mas isso é porque o tipo de exercício que eu faço dá para fazer assim. Se tiveres outra rotina, também é possível. Quase todos os sítios vais encontrar algum ginásio que podes ou ir numa diária ou mesmo um passe mensal a um preço acessível para fazeres exercício. E claro, se estiveres em países onde há ou cidades, não é? Porque às vezes há países que ainda estão em desenvolvimento, mas as capitais são extremamente avançadas em termos de construção. Ou seja, opções não faltam. O importante é arranjar sempre algum tempo e alguma vontade para o fazer. O importante é fazer, como se costuma dizer. E pronto, espero que vos tenha inspirado, quer estejam a viver num sítio definitivamente, quer estejam em viagem, para sempre arranjarem tempo para fazer um pouco de exercício, que faz muito bem.